Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem hoje. Hoje nós estamos com o nosso devocional diário no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. E se você quer ler a Bíblia toda até o final do ano, está acompanhando nossas proposições de leitura, leia também Êxodo dos capítulos 27 até o 29. Isso mesmo, são 3 capítulos segunda, 3 capítulos sexta, terça, quarta e quinta, 4 capítulos do Antigo Testamento, mais um do Novo. E a recomendação é que você leia 2 capítulos pela manhã, 2 pela noite, não fica pesado e você vai absorver toda a palavra de Deus. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um outro problema surgindo na igreja. O versículo 1 logo nos diz que, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração das helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, ou seja, dos hebreus, estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, a viúva dos gregos, dos helenistas. Gregos e helenistas seriam as mesmas pessoas aqui. A ideia é que a igreja está crescendo, haviam pessoas necessitadas, a igreja supria essa necessidade daqueles necessitados e as viúvas principalmente eram as que tinham maior necessidade por terem perdido seus maridos, eram viúvas que não tinham filhos. É interessante essa questão de viúvas ali na igreja primitiva, porque Paulo, quando ele vai falar com Timóteo ali, ele tem especificadamente como uma mulher deve ser tratada ou considerada uma viúva, mas quando a gente chegar lá nas cartas de Timóteo, a gente vai falar sobre isso. Aqui havia uma distribuição e como umas de fala grega e as outras tinham ali a fala hebraica, estavam sendo beneficiadas, houve uma murmuração dentro da igreja. O que aconteceu? Os dois, eles convocam a comunidade de discípulos e dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Veja como os apóstolos tinham uma noção ali muito clara de qual o principal trabalho precisava ser feito na igreja. Ele deixa claro que eles não podiam abandonar a palavra de Deus. Eles vão dizer lá no versículo 4 que eles precisam se consagrar ao ministério da oração e da palavra. Então esse é o principal ministério dentro da igreja. Eu já falei aqui nos comentários de Atos mesmos que pode não haver na igreja músicos, pode não haver cadeiras, pode não haver um templo até, mas a palavra precisa estar ali e a oração caminha junto com ela. A W. Tozer, ele chega a dizer para nós que a oração e a leitura da Bíblia são como as asas de um pássaro. Qual é a mais importante? O pássaro, para voar, precisa das duas e são ambas importantes, e assim para nós também a leitura da palavra de Deus é tão importante quanto a oração. Então qual foi o que os apóstolos ali resolveram? Os 12, mas lembre que eram os 11 que tinham sobrevivido porque Judas se matou e junto com Matias. Eles disseram no versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Eles falaram: está difícil, nós precisamos ficar no ministério da oração da palavra, mas eles deram ali os requisitos, as características dos homens que a igreja mesmo precisaria escolher. Eles tinham que ter boa reputação, tinham que ser cheios do espírito e de sabedoria. O que aconteceu? O parecer agradou a toda a comunidade do que os apóstolos tinham dito, diz o versículo de número 5, e eles escolheram ali os homens. É interessante que aqui nós chamamos esse dos primeiros diáconos. Esses diáconos foram escolhidos pela igreja e trazidos ali para os apóstolos poderem aprová-los, e eles elegeram Estevão e Filipe, são os mais famosos, mas está ali também Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que eram prosélitos de Antioquia, todos aqui com nomes gregos, tá? Para quê? Porque eles iriam atender aquelas viúvas ali que eram gregas, que eram helenistas, como diz aqui a nossa Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que nós estamos utilizando esse ano aqui. E eles trouxeram, apresentaram perante os apóstolos, orando, impuseram as mãos sobre ele, e ali eles foram realmente os primeiros que começaram a servir a igreja. E a palavra crescia em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante aqui que o Lucas faz questão de dizer que os sacerdotes também estavam agora recebendo a fé, muitos. Eu fiz questão de dar uma olhada aqui
Essa Bíblia que eu tenho no computador tem os originais gregos e outras versões também, e você vai ver, não sei qual a versão que você está usando, mas vai ter várias e várias aqui, comparações com outras Bíblias aqui, para você entender que é muitos mesmo. A grande parte dos sacerdotes, na Almeida Corrigida Fiel, na Almeida Revisada, está dizendo que eram muitos sacerdotes, na nossa versão que nós estamos lendo, muitíssimos sacerdotes. Outras versões aqui mais embaixo vão dizer que grande parte dos sacerdotes, com a Almeida Revista Corrigida de 1995, tá? A Bíblia Pastoral vai dizer pra gente que grandes sacerdotes, grande número de sacerdotes vai ali estar recebendo a Cristo. Na NTLH vai dizer que era grande número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé, e a NVI vai dizer também grande número. É interessante nós vermos isso, e a grande multidão de sacerdotes, aqui diz uma outra versão da Bíblia aqui. É interessante nós vermos isso, para percebermos que a fé estava crescendo. Aqueles que perseguiam também, alguns deles vão se convertendo a partir de agora. A igreja está crescendo e agora a pregação precisa também continuar sendo estendida, e um desses 7 escolhidos começa agora a se sobressair. Diz o versículo 8 que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante isso, porque Estevão era um daqueles que estavam servindo ali, mas ele continuava ali também fazendo outras coisas como sinais e prodígios dentro do povo, e nós vamos ver no capítulo posterior que ele também pregava ali a palavra de Deus. Nós vamos ver que por ele estar assim, muitos se levantaram, estavam com inveja deles, aqueles chamados da sinagoga dos libertos, sirineus, dos alexandrinos, os da Cilícia Ásia, e eles estavam discutindo com Estevão, mas o versículo 10 nos diz que eles não podiam resistir à sabedoria ou espírito pelo qual ele falava. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Não adiantava alguém com uma inteligência intelectual, com conhecimento para disputar, porque o homem cheio do Espírito Santo sempre vai falar de uma maneira diferente e vai atrair as pessoas para Jesus Cristo. Como eles não podiam vencê-lo, eles subornaram homens, diz o versículo número 11, e olha só, o versículo 14 diz o que esses homens estavam dizendo: nós temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eles estavam deturpando a palavra de Jesus, deturpando aquilo que Estevão estava falando ali, e tinham conseguido pessoas para estarem ali enfurecidos contra Estevão. Mas como eu disse, essa é a história para o nosso próximo devocional. Não deixe de estar ouvindo, não deixe de estar compartilhando. Se você ainda não segue o canal, siga aí e leve essa palavra adiante, leve o evangelho adiante. Aproveite os devocionais para estar orando, buscando, consagrando-se ao Senhor. É importantíssimo que você passe um tempo no lugar secreto com Deus Todo-Poderoso, lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo o devocional e colocando também perguntas, colocando aquilo que você percebeu no texto ao qual eu não fiz um comentário aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.